é quase frequente, infelizmente, até porque a gente vai aos poucos banalizando certos crimes absolutamente repudiáveis, e isso é muito perigoso, por sinal. Nós já vimos crimes absolutamente bárbaros que nos primeiros dias causou, evidentemente, um repúdio geral, né? Mas passados alguns dias, parece que esses crimes, por mais absurdo que parecessem alguns dias antes, eles quase que são incorporados como algo que normal, ou seja, banaliza, inclusive, a barbaridade. Chegamos a esse ponto. E reações humanas, nessas ocasiões, que impressionam e deixam aquela pergunta inevitável, que é: mas como pode isso? Como uma pessoa chega a um grau de agressividade assim? O mais recente acontecimento agora, o vídeo que foi propagado pelas redes sociais do DJ Ives agredindo a companheira, caiu na web, revoltou todo mundo, quem viu, né? Mas tem tantos outros acontecimentos, seja nesse mundo musical, aí vamos chamar assim, das celebridades até mesmo, muitas vezes, ou dentro de um outro contexto da própria sociedade em que nós vivemos. A pergunta sempre é essa: mas o que se passa na cabeça de um cara desse? Ou de uma pessoa dessa? E é isso que a gente vai tentar entender agora na entrevista com o Dr. Fabiano de Abreu Rodrigues, PhD, neurocientista, neuropsicólogo, e tem tantas outras funções, inclusive com pós em antropologia, formação avançada em nutrição clínica. Ele está em Portugal, é um brasileiro em Portugal, dentro dessas funções, e ele é quem vai falar com a gente sobre isso. Bom dia, Dr. Fabiano. Bom dia, Daécio, tudo bem? Tudo bem por aqui? Como está Portugal, aí, os nossos patrícios? Tá bem quente. Como? Tá Hoje quente? está um dia bem quente. O hemisfério norte agora é verão, né? Aliás, no ponto mais alto do verão aí, né? Quanto vocês têm registrado de temperaturas, Fabiano? Aqui é diferente, né? Vou arriscar aqui uns 28 graus, deixa eu confirmar. 28 tá fresquinho. Para nós. Acertei na mosca. 28? 28 graus. Mas 28 graus aqui é quente, é diferente. Equivale a uns 33, 35 no Brasil. Então é um dia bem quente, né? Bem quente. Bom, normal para essa época, embora a gente aqui ache estranho, porque estamos em pleno inverno, com a aproximação aí de uma frente fria, que diziam que ia despencar a temperatura, mas o ciclone que ia se formar lá pelos lados de Santa Catarina não se formou, vai ter alguma queda, mas não vai ser tudo aquilo que chegaram a propagar, né? Eu até estou fazendo aqui uma correção que os próprios meteorologistas fizeram de ontem para hoje, porque até ontem diziam: olha, vai ter uma queda abrupta aí da temperatura e tal, até para o sudeste, onde nós estamos, mas na realidade eles dizem que agora não houve essa formação de ciclone lá. Há chuvas no Rio Grande do Sul, aí, tudo no sul ali, que não chegarão aqui pra gente. E uma pequena queda da temperatura e um pouquinho de melhora também no ar seco nosso aqui, porque estamos em clima de deserto. São Paulo, aqui no interior, chegou a menos de 20% de umidade relativa no ar, viu, Fabiano? O que não é pouco. Eu gosto de frio. Eu particularmente gosto do frio. Eu me sinto muito bem no frio. E o frio daqui de Portugal, ele dificilmente chega negativo. Então fica bom. 5 graus, 8 graus, eu gosto. Aí é um pouco mais temperado em relação ao norte do hemisfério norte, né? Vamos dizer assim. Outros países aí. Exatamente. Muito bem. Doutor Fabiano, o que é que se passa na cabeça de um homem que, no caso desse DJ, agrediu daquele modo uma mulher, mas que em outras ocasiões também, as situações que revelam uma agressividade inimaginável? A gente tenta avaliar principalmente o comportamento dele dentro dos pormenores, né? A gente, sem fazer uma anamnese, sem entrevistar a pessoa, a gente não pode definir o que ele tem, mas é óbvio que ele tem uma incoerência. Então, quando você pensa em incoerência, por que incoerente? Porque como ele pode, um artista, agredir e não pensar nas consequências, né? Quantos exemplos ele tem de artistas que fizeram isso e perderam suas carreiras? Então, o que faz você perder a razão? Parte desse princípio. Uma outra cena foi quando ele agride com a filha dele ali, de acho que 9 meses, se eu não me engano, que chegou a balançar no carrinho com risco de lesionar a própria filha. Então, você tem uma falta de empatia aí. Então, você começa a avaliar que não só a incoerência,
mas o sistema límbico, que é a região emocional dele, ela está em disfunção. Isso pode ser relativo a diversos fatores, não tem como a gente determinar, porque pode ser um desvio de caráter, pode ser um transtorno, uma perturbação em si. Mas, de antemão, eu já poderia definir um narcisismo aí. E o narcisismo ele se tornou uma doença coletiva na sociedade brasileira. Isso tem relação, Daessa, com a ansiedade, com a mídia social. Nós somos o país que mais pede selo de verificação na mídia social, no Instagram, dados do Facebook. É o país onde mais as pessoas querem ser famosas e as pessoas pensam ter um poder. Né? Fake news, negacionismo, tudo isso inclui nesse narcisismo patológico de uma grande parte da sociedade ali que está ativa na internet. Então, por ele estar famoso e agir dessa maneira, leva a crer que existe um narcisismo aí, e esse narcisismo ele realmente tira a razão. Ele inativa o lobo pré-frontal do cérebro, fazendo com que a pessoa não tenha razão, não tenha percepção das consequências da essa. A ostentação, que é uma palavra muito utilizada dentro desse meio aí, ela então se tornou um padrão de felicidade. Perigosíssimo. É um padrão inventado de felicidade. Ele não pode ser um padrão de felicidade. A ostentação, você achar, acreditar que tem mais do que o outro, já é um comportamento péssimo. Essa ostentação que vinha acontecendo no funk, em algumas músicas, lá atrás, eu já pensei que isso ia trazer prejuízo mental. É muito óbvio para a ciência isso. O uso da internet em demasia, a mídia social, né? Eu escrevi um artigo científico em 2018 em que eu dizia que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes, com comprovação científica, inclusive com pesquisas na Noruega. Então, a internet está fazendo as pessoas menos inteligentes num país em que a educação ela anda precária, ela sempre esteve precária. Eu tenho 39 anos de idade e estudei minha vida inteira e é realmente muito diferente a educação no Brasil, sempre foi em relação à Europa, por exemplo. Então, a gente já tem um déficit aí na própria educação, na educação parental, dos pais, como os pais criam os filhos, aquela ideia da essa de vou dar um celular para o meu filho e ele vai parar de me encher o saco. Isso é péssimo, né? O celular está causando danos, né? Os jogos de videogame causam danos. Tem toda uma explicação científica. Uma delas é a dopamina, neurotransmissor da recompensa, que é viciante. Então, quanto mais recompensa você tem like nos comentários, no joguinho que você está ganhando, mais ele vicia, maior a necessidade e maior a intensidade da ansiedade. E quer dizer que toda essa situação que você enumerou eleva no sujeito a sensação de bem-estar, de que, eu correspondo àquilo que esperam de mim. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, mas tem muita gente que não consegue ser aquilo que as pessoas propagam pelas redes sociais, porque lá, a não ser na pandemia, quando se vê muita postagem de luto e tudo, fora essas situações, quase sempre o que se posta lá é a pessoa no seu momento de sucesso, de lazer, de viagens. Eles propagam um mundo que não é real, porque a vida não é composta só disso, mas lá é isso que predomina. E aí tem o outro contingente de pessoas que eu queria que você falasse sobre eles, que não são essas pessoas que, em se autoempoderarem, se completam e se acham dentro do que a sociedade exige dele. Existe um outro contingente que não consegue levar a vida que eles veem nas postagens dos outros, onde parece que é sempre festa no apartamento ao lado, no dele tá faltando comida. Então, ele não consegue se completar e aí vem um contingente que, longe de ter o elemento dopamina, tem o outro que é aquele que deprime, vem a depressão dos que não conseguem. Tô certo, doutor? Certíssimo. Então, você tem uma falha na dopamina, você tem uma falha na serotonina, você tem uma disfunção generalizada, e a depressão é justamente essa disfunção nesses neurotransmissores. Porque o que nós somos? Nós somos neurotransmissores que passam mensagem neuronal entre um neurônio e outro, né? E a gente não está fazendo essa plasticidade cerebral que foi quem condicionou a chegarmos aonde chegamos hoje e quem desenvolveu a nossa inteligência. Eu chamo de razão abstrata.
aquela pessoa que pensa ter razão, não tem ninguém para dizer que ela não tem razão, ou as pessoas não estão se importando em dizer, né? O individualismo ele está bem maior, então não se importa em dizer para o outro. E também, ao dizer ao outro, o narcisismo faz com que ele não acredite no que o outro disse. Então, você libera aquela sensação de prazer por publicar algo que você acredita estar certo e vira as costas, né? Como se, olha, estou tirando onda aqui, ou eu estou certo, os outros estão errados. E você não pode estar certo por vários princípios. Um deles é que você precisa ter muito conhecimento para estar certo sobre aquilo. A outra é que se você acha que você está certo, você já não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento tem curiosidade e sabe que a gente nunca tem conhecimento pleno, a gente está sempre aprendendo. Nós estamos conversando com o Dr. Fabiano de Abreu Rodrigues, PhD, neurocientista e neuropsicólogo. Doutor, mas como acreditar a agressividade humana, na sua forma mais absurda ou não, considerar que ela é um mal da modernidade se o homem sempre foi agressivo desde que homem se tornou? O ser humano ele é agressivo dentro da evolução dele. Precisou ser agressivo em certo momento, de uma época que não é a época atual. Hoje a gente tem uma sociedade, temos leis, temos regras, está muito mais fácil de conviver. Mas, obviamente, temos um instinto. E, dependendo da pessoa, o instinto, o lado emocional, porque o instinto ele acessa o lado emocional, ele é mais potencializado do que o próprio lado racional. Então, tem diversos fatores que podem explicar isso, dependendo da genética, dependendo se a pessoa teve traumas na infância, da cultura, da educação que teve, se ele não teve uma educação em relação à ética e moral. Tudo isso influencia para o comportamento da pessoa em si, né? E quanto mais a pessoa se comporta daquela maneira, maior fica essa disfunção no sistema límbico emocional do cérebro, fazendo com que a pessoa seja mais agressiva. É isso que me intrigava, né? E seria minha próxima pergunta. Essa agressividade, ela é parte da natureza da pessoa, da personalidade dela, ou foi formada a partir do meio em que ela vive? Depende do organismo. A pessoa pode ter ela geneticamente, ela pode não ter geneticamente e trabalhar isso ambientalmente, no caso ambiental que a gente diz, na vivência, pode ter tido traumas na infância, ter sido agredido, ter sofrido abuso, alguma coisa que foi traumática e causou disfunção no sistema emocional do cérebro, né? Porque as atitudes, elas são irracionais porque não tem a passagem de informação correta entre o sistema límbico do cérebro e o córtex pré-frontal, que foi a última região a se formar do cérebro, que é o que nos faz inteligentes. Então, inclusive, estudos comprovam que pessoas mais inteligentes, que têm a massa cinzenta do córtex pré-frontal mais desenvolvida, têm menos chances de cometer atos incoerentes. Então, a próprio estudo já comprova, ou seja, quanto mais inteligente a pessoa é, menor a chance de cometer atos incoerentes como esse. É provável que aquele episódio do maníaco do parque, aquela época, você ainda estivesse aqui no Brasil, deve se lembrar do caso. E aí, eu me assustei não só pelas barbaridades cometidas por ele, mas por saber que depois de preso, ele passou a ser recordista de recebimento de cartas na penitenciária por mulher, ironicamente, que eram suas vítimas, mulheres que o adoravam e escreviam apaixonadas cartas para ele enquanto ele estava e permanece na cadeia, nos tempos que não tínhamos e-mail, essas coisas, e as cartas eram mais comuns naquele tempo. Me assustou por imaginar que essa agressividade deve ter um contingente que a desfere, que a revela, e parece ter uma outra parte que, no mínimo, contempla e adora esse tipo de ocasião, ainda que não sejam agressivas elas próprias. É estranho isso, não é? Exatamente. Nos Estados Unidos tem muito caso de psicopatas e eles têm relacionamento com mulheres, casam com mulheres, né? Então, isso tem a ver com a personalidade da mulher em si. E o psicopata em si, ele tem o charme, né? É constatado na doença que ele tem um charme, ele tem uma maneira ali de condicionar, que consegue convencer as mulheres.
Ou seja, isso aí atrai as mulheres. É como se você treinasse a sua região do cérebro da conquista ao longo da tua vida e você tivesse uma dedicação tão grande ali que você cria uma plasticidade cerebral na região em que você convence as pessoas a ponto de você ser muito bom naquilo. Então, às vezes, falar, psicopatas são muito inteligentes. Eu, Fabiano, eu discordo de dizer que o psicopata é inteligente, a não ser que seja de forma específica. É como se ele desenvolvesse a inteligência para convencimento, para poder fazer com que as pessoas acreditem nele e seduzir, a sedução, né? Esse tipo de inteligência ele desenvolveu. Então, ele é inteligente, sim, para este tipo de inteligência. Mas ele não tem uma inteligência global, já que ele comete essas atitudes. E tem mulheres que caem nisso, tem mulheres que têm também problemas na personalidade, que acaba caindo nisso. Também falta ali a coerência da própria mulher. É o sistema emocional também sobressaindo ao racional. Que coisa interessante, né? O comportamento humano desde sempre, mas os peritos, colegas seus aí, provavelmente das suas várias funções que você tem, aqui no Brasil pelo menos, sempre ao explicar comportamentos assim, eles tendem a afirmar quase que unanimemente que no histórico dessas pessoas existe algum abuso sofrido, existe algum histórico ali de ter presenciado agressões dentro da própria casa, ou de ter sido vítima, inclusive, de abusos, e isso tornou essa pessoa, portanto, que depois revela as mesmas atrocidades contra outros. Isto é regra mesmo? Então, realmente, estatisticamente, a maioria dos casos, Fabiano, eu não gosto de dizer o que a pessoa tem sem ter diagnosticado. Porque existe o chamado anamnese, né? Você faz uma entrevista com o seu paciente para poder determinar. O caso do DJ Ives, por exemplo, eu não posso determinar o que ele tem sem ter tido uma anamnese, uma entrevista, porque tem vários... pode ser um desvio de caráter, pode ser transtorno. Se for transtorno, a gente tem um leque de transtornos para poder avaliar qual que ele se encaixa. A questão é que não justifica, é cabível de pena, de punição, ponto, não justifica. Isso a gente tem que entender, porque eu já vi gente na internet, mas a mulher fez isso. Não justifica. Se a mulher fez algo que deixou ele nervoso, se afasta, não agride, não, ou se ele apanhou, não agride de volta, não retribua isso. Vai lá, dá parte contra a mulher também. Né? A mulher bateu em você, você vai lá e dá parte contra a mulher, pronto. Você não tem que chegar e responder a isso. Esse é o problema, porque o homem ele tem a musculatura mais forte, é genético isso. Então, vira uma covardia, e não é uma maneira inteligente de agir. Então, é muito difícil. A maioria dos casos são, sim, traumas, mas também tem outras situações que tem que ser levado em consideração, antes de determinar. O fato, doutor Fabiano, o fato é que ao redor dessas pessoas... Assim, existem outras tantas pessoas que, se já não são, serão um dia vítimas dessa agressividade. Daí vem a minha pergunta: como reconhecer? Quais sinais uma pessoa com esse grau de agressividade, quais sinais ela emitem, ainda que discretos, que possam significar aí algum risco e a pessoa, portanto, se prevenir da convivência com essa pessoa? Seja no ambiente da relação... da relação de conjugal, de namoro, de amizade até mesmo, né? Como perceber que essas pessoas, que sinais elas emitem de que elas a qualquer momento vão se destemperar? Eu gosto muito de falar em equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Eu gosto de usar o exemplo: se você beber pouca água, você faz mal. Se você beber água demais, você também pode passar mal. Então, o nosso próprio organismo, existe o chamado homeostase, que também é o equilíbrio do organismo. Quando o nosso organismo está em homeostase, estamos em equilíbrio. Assim é tudo na vida. Então, se você está com uma pessoa em que você sente que ela está passando dos limites, que ela está sendo impulsiva, que ela não está controlando, você já começa a se preocupar. Né? Eu escrevi, Daécio, na mídia social, que a mulher, quando começar a sentir que o homem ele está ultrapassando os limites,
tentar ajudá-lo numa terapia. E aí eu fui condenado na mídia social por algumas pessoas, uma delas uma produtora de uma grande emissora, que botou assim para mim, que comentário machista. Eu falei, não, calma aí, por que machista? Simples, isso é ciência. Se o homem tem um desvio de conduta e você falar para ele fazer terapia, ele não vai aceitar. Ele, por si só, não vai achar que está errado. DJ Ives é um exemplo. Se você for ver a manifestação que ele fez, ele não mostra estar errado, ele culpa ela. E eu falei, por que essas pouquíssimas pessoas disseram que minha frase é machista? Na verdade, eu fui coerente ali em dizer que porque ele que tem que buscar terapia. Quem disse que é a mulher que tem que buscar para ele? É ele que tem que buscar. Gente, mas se ele não tem coerência, se não tem a razão funcional ali, ele não sabe, ele não vai querer buscar. Estatisticamente, nenhum deles busca ajuda. Então, a mulher, ela ama o homem que ela está, então ela pode tentar ajudá-lo. Ainda tem até uma estratégia. Ela pode falar assim, poxa, eu também não estou bem, eu também estou muito ansiosa, vamos fazer uma terapia de casal juntos? Então, você pode fazer uma terapia de casal, né? Porque não é simplesmente também descartar as pessoas da S. Ele saiu um pouquinho do controle, vamos dizer que o marido dela perdeu o emprego, não está bem, saiu um pouco do controle e falou um pouco mais alto com ela. Vou largar ele. Mas se você sair largando as pessoas assim, você não vai ficar com ninguém, porque as pessoas, a gente vai criar uma cultura descartável. Aí, no final, todos são descartáveis, e como a vida ela é de semântica, o descartável vai fazer parte da cultura humana, então iremos descartar qualquer tipo de pessoa, seja no relacionamento ou não. Então, a gente tem que ter empatia da S, tem que tentar ajudar primeiro. Claro, se você apanhou, aí não, aí você vai lá e presta queixa. Mas estou falando a precaução, antes de chegar no estágio de agressão. Nós estamos falando aqui de um contexto das relações conjugais, ou enfim, amorosas e tal. Mas isso se aplica a muitas outras situações em que a gente vê uma situação inicialmente banal de trânsito, uma discussão boba de trânsito, já vimos isso se tornar um verdadeiro drama. Porque uma das partes não cedeu, não relevou, não ignorou, e aí ambos tinham razão, e aí a gente já viu muita morte, homicídios, coisas assim, iniciados a partir de uma coisa absolutamente tola, né? Também é a falta da razão, de ambas as partes. Você tem que pensar que não adianta. E as consequências? O que vai acontecer? Uma vez eu estava no trânsito no Rio de Janeiro, estava no sinal, e um carro bateu na minha traseira. Pum! Aí eu olhei assim, não, vou respirar, vou lá conversar com ele. Aí eu fui conversar com o homem da Kombi, meu Deus, eu não tenho condições de pagar, que não sei o que lá. Eu falei, vou fazer o seguinte, a gente chama a polícia, faz o registro, e você parcela o pagamento, porque a culpa não foi minha. E se você não pagar pelo que você fez, se você não pagar pelos seus atos errados, você não vai aprender. E aí você vai bater em outras pessoas também. É uma questão de vida isso, né? E aí, no final, conversando com ele de forma calma, tranquila, ele parcelou o pagamento. As duas últimas parcelas, mas eu não me importei, porque ele pelo menos tentou, né? Então, o que a gente tem que fazer é isso. Bateu. Gente, vamos lá. Chama a polícia. Deixa para que as autoridades resolvam. Eu não vou me estressar, não vou me aborrecer. Temos leis. É só a gente respeitar as leis. É a questão filosófica de Aristóteles, comum, ética e moral. É só isso que a gente precisa. Perfeitíssimo. Muito boa a sua entrevista, para a gente entender um pouco mais essa situação toda que a gente vê no dia a dia e é realmente incompreensível para o leigo. Claro que com isso a gente não ganhou a especialização que o Fabiano tem, mas pelo menos aprendemos o básico, de modo que da próxima vez a gente pode analisar melhor fatos assim, eles não deixaram de acontecer, infelizmente, mas sob a ótica já de algum conhecimento que só foi possível graças à sua contribuição aqui ao programa, e por isso lhe agradeço muito, Fabiano. Eu agradeço, parabéns pelo programa da Hércio. Muito obrigado. Ótima semana, ótimo fim de semana, né? A você também aí, a todos aí os seus. Um grande abraço. Obrigado.